Sejam bem-vindos à nossa transmissão online da reflexão do nosso culto de hoje. Você que participa pelo Instagram, e você é bem-vindo aqui na Alameda dos Coqueirais, no quilômetro 5.9. Se você puder estar presencialmente conosco, vamos ficar muito felizes de cultuarmos juntos. Mas que aí no lugar onde você se encontra também seja assim como conosco, um momento propício, que Deus tenha liberdade e que encontre em nós espíritos ensináveis. Como eu dizia, o motivo da nossa reflexão de hoje, o tema da nossa mensagem é: uma nação corre perigo. E, obviamente, que esse tema está relacionado com o conflito armado que se instalou nos últimos dias entre um grupo terrorista chamado Hamas, uma sigla que significa a Guerra Santa que eles realizam, ou que eles dizem que é santa, se é que existe uma Guerra Santa, e o Estado de Israel, que se encontra onde se encontra por decisão majoritária dos membros da Assembleia das Nações Unidas, que no ano de 1948, após a Segunda Guerra, resolveram instalar um Estado judaico e um Estado palestino num espaço que tradicionalmente foi ocupado desde filisteus até israelitas ao longo dos anos, como a gente pode conferir simplesmente lendo a nossa Bíblia. Em vários textos a gente vai ver o testemunho disso. Foi Deus que introduziu, especialmente, o livro de Josué, onde, a partir de Jericó, Deus dá a terra que hoje pertence a Israel e outras partes que não pertencem mais ao seu povo, porque ele é soberano e ele, portanto, manda em toda a terra. É bom que se diga isso. Aqui no nosso bairro, é um bairro bem restrito, porque é um bairro praticamente de propriedade particular, temos alguns condomínios. Mesmo assim, o Senhor também é o dono da reserva do bairro, porque ele governa sobre toda a terra. Então, quem tiver o seu espaço, a sua casa, como o seu Borges, graças a Deus tem, não pense que você é dono, não. Você é inquilino do Senhor. Amém? Assim também é o meu caso. Você está pagando a conta, mas Deus tem lhe dado os meios para isso. Até para que você aprenda mesmo, como ele ensinou a Moisés que deveria ser, que quando eles estivessem na terra prometida, não dissessem que foi a força deles, mas foi o Senhor que tornou possível que aquilo acontecesse. Portanto, a primeira coisa que nós queremos dizer é que Israel está onde está porque Deus assim estabeleceu e porque as Nações Unidas decidiram isso no mesmo ato em que eles oportunizaram a criação do Estado palestino, e os árabes nunca concordaram com a criação de Israel, a recriação de Israel, e, portanto, o conflito desde então tem sido muito intenso. Eventualmente, Israel está travando batalhas, e se vocês prestarem atenção na geografia daquele país, Israel, eu acredito que é o único país do mundo cercado por inimigos de todos os lados. E o único país do mundo que no dia em que ele foi criado, entrou em guerra. Porque os árabes, as nações muçulmanas, que são de etnia árabe, eles se levantaram contra o Estado de Israel recém-criado e o Estado entrou em guerra nas primeiras 24 horas contra Síria, Líbano, Jordânia, Egito e Arábia Saudita, e surpreendentemente venceram mais uma guerra. E ali se encontram, desde então, sujeitos a desafios. E quando eu olho para isso, meus irmãos, eu não estou aqui necessariamente levantando a bandeira sionista. Não sou sionista, eu sou cristão. Porém, como cristão, eu observo com atenção o que Deus tem feito e como ele é didático naquilo que ele faz. O que Deus está ensinando a todas as nações, pela simples existência de Israel onde ele se encontra,
é que foi Deus quem determinou que Israel ali estivesse. Alguns dirão, mas agora Israel só está lá por conta das Nações Unidas. Deus usa os meios mais improváveis para que os seus propósitos sejam cumpridos. Hoje de manhã eu lembrava Jó 42:2, quando está escrito na palavra de Deus: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O texto da nossa reflexão se encontra, portanto, em Esther. Nós vamos fazer um paralelo com a realidade que Israel está vivendo hoje, com a realidade que o povo viveu há muito tempo atrás, e está escrita no livro de Esther, que é o livro que nós estamos lendo na nossa leitura bíblica anual, e que estaremos encerrando no domingo que vem, vendo a segunda parte dessa história que nós começaremos a contar hoje. Antes de a gente fazer a leitura do livro de Esther, eu queria trazer algumas curiosidades sobre este livro. Primeira delas, Esther está fora, depois de Malaquias, depois de Crônicas, que é o último livro, como eu falei na nossa última mensagem, há 2 semanas atrás, em relação à história de Israel antes do advento de Jesus, mas cronologicamente ele está antes. Os fatos descritos no livro de Esther aconteceram no período do exílio persa, porque o exílio começou com os babilônicos e terminou com os persas. É o único livro na Bíblia que não contém menção expressa ao nome de Deus. Você não encontra em Esther nenhuma referência direta ao nome de Deus. Isso não significa que esse livro não fale de Deus. O tema principal desse livro é a providência de Deus. Embora não se refira expressamente à pessoa de Deus, Deus é o personagem principal, não apenas de Esther, mas de qualquer outro livro dos 66 livros que nós consideramos como escritura sagrada. Terceira curiosidade sobre o livro de Esther é que, ao contrário dos outros livros que falam sobre reis, embora Esther não fosse a dona da Pérsia, os personagens secundários, ou o principal depois de Deus, é uma rainha que não exercia domínio sobre a terra, mas que foi usada por Deus na posição em que ela se encontrava, uma posição improvável, dada a sua origem judaica, e como hebreia, ela sabia que ela não tinha a menor chance de se tornar a rainha da Pérsia, mas por essas coisas que alguns chamam de coincidências, eu não creio em coincidências, o Senhor colocou Esther exatamente onde Ele queria, para que nós tivéssemos uma lição preciosa sobre a providência dEle. Feitas essas curiosidades, essas introduções, não sei se você já conhecia esses 3 fatos, eu quero convidar a igreja à leitura do livro de Esther, conforme está proposto, e vamos fazer, como sempre, de forma alternada. Eu vou ler o versículo 5, vocês leiam o 6, e assim a gente vai se alternando até o final, no versículo 15. Assim diz a palavra do nosso Deus: quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Todos juntos? Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. E aí, em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus. Preste atenção nisso. O povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes. Todos juntos? No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisã, lançaram o pur,
isto é, a sorte, na presença de Amã, para escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: olha aí a cilada, a estratégia. Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Todos juntos? Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute este trabalho. Então o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Todos juntos? Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Todos juntos? Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Finalizando, por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava confusa. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças pela sua palavra. Ela é preciosa. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela é a porção generosa da tua sabedoria, para que por meio do teu Espírito nós possamos ter entendimento e nos tornarmos sábios. E aprendamos como convém te temer. Aprendamos como nos comportar diante de ciladas como essa que Israel passou. Aprendamos, Senhor, a como nos comportarmos, como nos conduzirmos nos dias de hoje, em situações que não são exatamente iguais, mas que nos desafiam do mesmo modo. Abençoe-nos, perdoe os nossos pecados, use minha vida. Perdoe também os meus pecados, para que eu possa ser instrumento útil à edificação do teu povo, por meio do ensinamento da tua palavra, que o Espírito ministre por meio da minha vida e que encontre em nós, em todos nós, a começar em mim, corações ensináveis, prontos para entender, aplicar e para te obedecer. Em nome do teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Primeira ênfase que eu quero dar na leitura de hoje é no plano que Satanás traçou para destruir Israel nos tempos de Xerxes, também chamado em algumas passagens bíblicas de Assuero. Assuero reinou quando Vasti era sua esposa, e ele era um rei tão próspero que ele dá um banquete de 180 dias. Você imagina um banquete, 180 dias. Foi muita bebida, meus irmãos. Foi muita cachaça, como a gente diz aqui no Nordeste. Até um ponto
em que o coração dele já estava alegre pelo álcool, a Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas sejam cheios do Espírito de Deus. E ele, que não tinha esse conselho ainda, encheu a lata, como nós dizemos, e quando já estava bêbado o suficiente, ele resolveu tratar a sua mulher como uma prostituta. Vasti era uma mulher honrada, corajosa, ousada, e que ousou desafiar a lei dos medos e dos persas, que não podia ser revogada. E ela se recusa a ser apresentada como espetáculo de beleza para aqueles príncipes, e isso desagradou em muito o rei. O rei chama os seus conselheiros, e os conselheiros dizem ao rei que aquilo não foi uma ofensa apenas contra o rei, mas contra todos os homens do reino, porque a partir daquele momento, das mulheres mais importantes às menos importantes, todas elas iriam desconsiderar os seus maridos. É assim que Hadassa, uma judia, uma hebreia que não tinha pai nem mãe, foi criada pelo seu tio Mardoqueu, no exílio, no cativeiro, entra na história de Assuero, e assim ela se torna rainha da Pérsia. Um fato completamente improvável, eu diria até mesmo absurdo, do ponto de vista histórico. Vasti foi expulsa por conselho dos nobres e decisão do rei, por decreto do rei, que não podia ser revogado, e o rei ficou durante alguns anos sozinho, até que ele resolve substituir a função de rainha, e ele manda buscar as virgens mais belas que houvesse no reino, e Hadassa é levada, por ser uma mulher incomparavelmente bela, para o harém do rei. O rei se apaixona por Hadassa, e assim ela se torna rainha e recebe o nome de Esther, nome persa, que corresponde à função que ela vai ser usada. Primeira coisa que eu quero destacar, já que eu estou falando de um plano diabólico, é que apesar de Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Sábio, ele executar os seus juízos na terra, inclusive de forma improvável aos nossos olhos, Satanás, desde o princípio, ele se opõe a Deus. Não temos muitas informações bíblicas sobre Satanás, a sua origem, mas aquilo que nós temos indiretamente relacionado a ele, é que antes da sua queda, ele teve uma posição muito importante no reino de Deus, e pelo seu orgulho, pela sua soberba, ele ousou usurpar a autoridade de Deus e foi destituído da sua condição e lançado com a terça parte dos anjos sobre a terra. Obviamente que, se sentindo descartado e sendo mau, porque o seu coração assim se tornou, ele não foi criado dessa forma, mas os anjos, do mesmo modo que os homens, são seres dotados de livre arbítrio, são seres morais, portanto. Os anjos, então, a terça parte dos anjos que resolveram segui-lo, eles também são lançados sobre a terra, e desde então existe uma oposição espiritual tremenda que nós devemos levar em consideração nas nossas vidas, nos dias de hoje, entre o príncipe deste mundo, Satanás, que tenta desviar os seres humanos do plano redentor de Deus. Ele foi o responsável indireto pela queda da humanidade. Ele não foi o responsável direto porque o ser humano é livre. Eva optou por desobedecer a Deus. Adão, no primeiro momento, silenciou. No segundo momento, participou do ato de rebelião. Mas eles foram induzidos por Satanás, que, ao contrário do primeiro casal, não foi induzido por ninguém. A sua queda foi por sua própria responsabilidade e escolha deliberada. Não sabemos, porém, muito mais sobre ele. Apenas que um dos seus títulos, Satanás, significa adversário, opositor.
E é essa a função que ele desempenha aqui na terra e também no mundo espiritual, se opondo continuamente à autoridade e aos planos de Deus. Alguns dizem que ele não tem poder algum. Eu não sei como ele conseguiu colocar no coração de Amã, um oficial do rei, uma raiva tão grande por um povo, por conta da desobediência de um homem, se ele não tivesse poder algum para fazer isso. Eu não sei como ele levou Jesus até o pináculo do templo, quando não tinha elevador, e disse a Jesus, para Jesus pular daquele lugar, para que se cumprisse o que o salmista falou: aos teus anjos dará ordem para que te guardem nas tuas mãos e nenhum mal te aconteça. Sendo repreendido por Jesus, que bem conhecia a palavra e como deveria ser aplicada, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não sei como ele teria levado Jesus aos montes mais altos, de onde ele mostrou a Jesus todos os reinos da terra e ofereceu todos eles a Jesus. Na verdade, Jesus é o herdeiro de todos os reinos. Jesus sabia que tudo tem um tempo determinado pelo Pai. E ele não quis pegar nenhum atalho. E quando Satanás propôs: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, Jesus, que conhecia bem a palavra, personificava a palavra e sabia como deveria ser aplicada, ele diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele darás culto. Jesus nos ensina como lidar com Satanás. Com Satanás não se conversa muito, não. Eu vejo igrejas que dão microfone para demônios falarem seu nome. Satanás não tem microfone na igreja. A igreja do Senhor, Satanás não tem voz, nem vez. Mas ele continua fazendo as suas, ainda hoje. E ele que planeja que o coração de Amã fosse tomado de ódio, pelo simples fato de que, elevado a uma função que seria equivalente ao de primeiro-ministro, digamos assim, ou o oficial mais importante da corte de Assuero, ele era digno de reverência de todas as pessoas do reino. Porém, os judeus, como sabemos, não se curvam a não ser a Yahvé. Mardoqueu, sem nenhuma intriga com Amã, nem com Xerxes, mas por uma questão de fé, ele diz: não, eu não posso me curvar, porque eu temo ao Senhor. A mesma atitude que José teve no Egito. Não é que José certamente falou: não é que eu não respeite os ídolos egípcios, é porque eu só temo ao meu Senhor. Eu não posso me curvar a não ser a Ele. E essa atitude firme de Mardoqueu, que é um exemplo para nós, talvez o primeiro exemplo de hoje, quase custa não somente a sua vida, mas a vida de todo o povo de Israel na face da terra quando Xerxes era rei. Porque o texto que nós lemos diz, Esther 3, que Amã ficou tão revoltado com aquela situação, tão indignado porque Mardoqueu não se curvava a ele. Isso parece tão atual, né, gente? Como as pessoas são orgulhosas, como muitas das confusões que acontecem são por questão de ego. Mardoqueu, parece que pelo simples fato de ele obedecer a Deus, ele tocou na ferida do ego de Amã. Amã se revolta com aquilo e diz: matá-lo não vai ser suficiente. Inclusive, ele mandou construir uma forca. Semana que vem a gente fala sobre isso. Mas são cenas dos próximos capítulos. Mas matá-lo não vai ser suficiente. É preciso matar também todos os outros hebreus. Afinal de contas, eles também creem em Yahvé e, portanto, também não se curvarão a mim. Não temos maiores informações sobre se os outros hebreus se curvavam ou não. O fato é que ele botou todo mundo no mesmo balaio e resolveu acabar com os hebreus. Meus irmãos, essa determinação
para acabar com os hebreus, explica em parte a realidade do conflito armado que está acontecendo hoje entre Hamas e Israel. O mesmo espírito diabólico que estava por trás de Amã atua hoje por meio daqueles que iniciaram esse conflito armado. Deus nos chamou para a paz e não para a guerra, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 7. Se eu não estou falhando a minha memória, lá no verso 14. No outro contexto, mas se aplica do mesmo modo. Deus é um Deus de paz. A Shalom de Deus é um dos maiores dons para a humanidade, que inicialmente Israel recebeu, mas o plano de Deus é que por meio da fé no Deus único, no Deus verdadeiro, todas as famílias da terra sejam abençoadas. E não somente os judeus. É verdade que os judeus não entenderam isso e falharam no propósito de serem as testemunhas vivas do Deus único e verdadeiro diante das nações. E por isso, inclusive, eles se encontravam no cativeiro. Eles só passaram por aquela situação porque eles estavam no cativeiro como consequência dos pecados que eles cometeram, o principal e mais abominável deles, a idolatria. Substituir Deus por outras coisas, inclusive por objetos de culto. Satanás se levanta e tem se levantado contra Israel, porque quando ele faz isso, ele desafia Deus. Foi Deus que planejou a criação de Israel. Não por um sistema de preferência. Deus não ama os judeus mais do que ama os palestinos. Deus não ama os antigos hebreus mais do que amava os filisteus. De modo algum. Deus é amor. Deus busca todos os seres humanos e o desejo dele é que nenhum ser humano se perca. Mas ele escolheu um povo como um ponto fora da curva, como um divisor de águas, num tempo muito semelhante ao de hoje, de tantas crenças equivocadas em deuses falsos, para que esse povo tivesse experiências. A libertação do cativeiro do Egito foi uma delas, a libertação do cativeiro babilônico, depois persa, foi outra, e tantas experiências que Israel tem tido com Deus, com um propósito. Olhando para a história de Israel, nós percebemos como Deus atua. Falei no início que eu não estava aqui defendendo a causa sionista. O que eu defendo é que a terra seja cheia do conhecimento do Deus único e verdadeiro, e isso só é possível por meio do evangelho posto em prática nas nossas vidas, por meio da submissão de todo ser humano àquele a quem está predestinado governar sobre todas as nações, porque Deus estabeleceu um dia em que ele fará juízo sobre toda a terra, onde ele vai derrubar todo o orgulho, onde ele vai vencer definitivamente toda a cilada do maligno, e que todos verão a glória de Deus e reconhecerão que Jesus Cristo, aquele que os judeus colocaram na cruz, no lugar de Barrabás, no meu e no seu lugar, esse Jesus Cristo é Senhor. Amém? O extermínio dos judeus não estava em questão, como ainda não está em questão para o Senhor. Deus tem planos, não somente para as nações, mas também para Israel. Israel ainda há de reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Parece muito longe disso. Parece muito longe disso. E provavelmente até mesmo por isso, ainda hoje, se coloca em certas situações como aquela que ele hoje está vivendo. Não que um crente em Jesus não passe por tribulações. Nós também passamos por tribulações, mesmo quando somos fiéis. E por isso, as tribulações, eu costumo dizer que são como a sala de aula de Deus. Deus é o nosso professor e o ambiente preferido dele para nos ensinar algo
a respeito dele mesmo, são tribulações. Por isso que as tribulações nos aproximam de Deus, aperfeiçoam o nosso caráter, nos dão experiência, esperança, fé. Embora a vida não seja sempre de tribulações, temos tribulações em medidas diferentes, mas as tribulações têm um valor pedagógico muito grande. E nessa tribulação que Israel vai passar, eu falo vai passar, mas na verdade eu estou falando do passado, só uma figura de linguagem, nós aprendemos muito sobre a providência de Deus, sobre como Deus iria livrar Israel desse plano diabólico que foi levado a efeito por um oficial orgulhoso e por um rei negligente. Porque esse rei sequer levou em consideração, segundo o relato bíblico, investigar mais a respeito das razões pelas quais se dizia que aquele povo deveria ser exterminado. Ele confiou no homem. Jeremias diz, ai do homem que confiar no homem. Não quer se dizer com isso que os homens não sejam dignos de confiança, mas nós não podemos jamais colocar a nossa confiança no ser humano acima de Deus. Xerxes não vai orar. Ele não se ajoelha, ele não pede direção a Deus, como a gente fez aqui no início, em relação à situação de seu Silvio, em relação à situação das outras pessoas que a gente apresentou em oração, do pastor Jaziel, Joesi ou Joésio, pastor Joésio, que a gente apresentou, Osmar, a gente apresentou ao Senhor essas causas. Pode ser que a resposta não seja aquilo que a gente espera, pode. Deus é soberano também nesse aspecto. Mas aquele que teme ao Senhor, ele busca conhecer a vontade de Deus, conhecer os propósitos de Deus, conhecer o direcionamento de Deus. O rei não faz isso. E ele não faz isso, ele também vai pagar um preço por isso. Porque a esposa dele não sabia ele, ela era pertencente àquele povo. O que é que isso quer dizer, meus irmãos, na prática? E aí, olha como Deus faz as coisas. Um dado importante. Nós estamos falando dos persas. A lei dos medos e dos persas, a própria Bíblia diz isso, é uma lei que não se pode revogar. Como é que a lei era decretada, publicada? Mediante a assinatura da lei, que naquela época era feita com o anel. Era feita com o anel do rei. O rei tinha uma confiança tão grande naquele homem, que ele tira o anel do seu dedo e diz, dá na mão de Amã e diz assim, faz com esse povo o que quiseres. E mais, eu sei que você vai pegar os tesouros desse povo, como você está prometendo aí, eu não quero nem o dinheiro desse povo. Faça com o dinheiro o que você quiser e faça com esse povo o que você quiser. E pela sua negligência, pela sua imprudência, pela sua falta de temor a Deus, porque todo poder, meus irmãos, a Bíblia nos ensina isso, todo poder é instrumental, preste atenção nisso. Porque hoje pode ser que você tenha poder, de fato, ou de direito sobre alguém, porque você é um pai, uma mãe, um chefe, um empresário. Jesus, quando esteve diante de Herodes Antipas, que não deveria ser rei, mas era, de Pôncio Pilatos, ele ensinou para eles que todo poder é instrumental quando ele disse, nenhum poder vocês teriam sobre mim, se não vos fosse dado. Todo poder emana de Deus. Ainda que a gente não compreenda como certas coisas acontecem. Como, por exemplo, um persa governar sobre o povo de Deus, ou um idumeu, que era o caso de Herodes Antipas, governar sobre a Judéia no tempo dos romanos. Mas é Deus, meus irmãos, em última análise, que pela sua providência governa sobre todo o universo. E ele se revela, porque ele quer governar cada coração, cada mente. Ele quer que as nações conheçam a ele, tenham experiência com ele, conheçam sua palavra. Por isso que ele escolheu um povo, para por meio desse povo vir o Messias, por meio de quem veio a igreja e que tem hoje a grande responsabilidade de ser embaixadora do reino de Deus em todas as nações, inclusive na Palestina, inclusive em Israel,
que ainda hoje, na sua maioria, não reconhece Jesus como o Messias que haveria de vir. O plano diabólico de Satanás foi também exterminar Jesus, para que a salvação não alcançasse os seres humanos e ele continuasse governando sozinho, com o seu orgulho, o mesmo orgulho que Amã tinha. Quem for uma pessoa mais orgulhosa entre nós aqui, cuidado, viu? Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. A Bíblia também diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no tempo certo sejais exaltados. Deus dá graça aos humildes. Felizes, bem-aventurados os humildes. Meus irmãos, Satanás, orgulhoso como ele é, tentou destruir o povo de Deus. E parece até que o plano dele vai dando certo. Porque ele usa o ódio, o rancor de um homem para destruir o povo de Deus e impedir que o Messias viesse por meio daquele povo e impedir que a salvação alcançasse a humanidade e os seres humanos pecadores ficassem eternamente sob seu jugo. Em última análise, é disso que se trata. Satanás queria impedir a salvação por meio de Cristo Jesus. E ele pega o orgulho de um homem e a negligência de outro para acabarem com todos os hebreus que existiam naquele tempo. As verdadeiras motivações do conflito, portanto, meus irmãos, elas podem ser explicadas, o conflito daquele tempo, por duas razões. Primeira razão, de ordem espiritual, a atuação do maligno, que é o responsável indireto por todo pecado. A guerra é pecado, a não ser a guerra de sobrevivência ou de legítima defesa, como teoricamente Israel está fazendo. Parece que está se excedendo e vai responder por isso. Mas isso tudo no tempo certo. Principalmente se pessoas inocentes morrerem de fome por conta de algumas ordens que Israel deu, mas esse fenômeno é um fenômeno muito complexo. Isso vai ser avaliado no tempo certo. Eu não tenho autoridade para falar sobre esse assunto. Mas no meu modo de ver, como é normal, às vezes na legítima defesa há um excesso, e aí esse excesso é sempre punível. Satanás é quem promove esse tipo de coisa, induzindo os Amãs de hoje a fazerem o que fizeram. E naquele tempo foi ele que induziu Amã a criar uma estratégia muito elaborada. Usar e abusar da sua confiança que ele tinha como homem de confiança do rei, para levar o rei a um decreto injusto, iníquo, a um decreto que iria comprometer o plano da salvação. Mas Deus, meus irmãos, que não estava naquele momento desfilando com a coroa da Pérsia na cabeça, ele não precisa disso. O Senhor governa sobre toda a terra. Ele diz: os céus são o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. O estrado dos meus pés significa o lugar de descanso, onde eu repouso os meus pés, quando eu estou sentado no meu trono, que é o universo. Deus nos ensina sobre a sua soberania. Não há poder de fato ou de direito na terra, nem no universo, maior do que o poder do nosso Deus, que tudo governa pela sua providência e sabe o que permite que aconteça, inclusive o mal, mas que é especialista em transformar o mal em bem para o louvor da sua glória. Amém? Guardem isso. Deus é especialista em transformar o mal em bem. Deus que é onisciente, ele vê Satanás agindo. Como ele viu Satanás agindo na vida de Jó. Ele recebe a afronta. E ele sabe onde tudo aquilo vai dar. E ele permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, nos bens de Jó, até mesmo na vida dos filhos de Jó.
E a Bíblia diz logo no início do livro que Jó, no entanto, em momento nenhum, blasfemou contra Deus. Em algum momento, a famosa paciência de Jó se perde, porque ele começa a achar ruim até mesmo o dia que nasceu. Mas Jó não acusa Deus, em momento algum, de ser responsável pelos males a que ele estava acometido, como muitos, inclusive, andam fazendo, talvez até nesse conflito armado, que tecnicamente não é uma guerra, porque não existe guerra, a não ser entre dois países, e o Hamas não é um país, mas é um conflito armado com um potencial de escalar para se tornar uma guerra entre os judeus e as nações árabes. E é tudo que o Hamas quer, é que isso aconteça. O Hamas lucra tanto com a morte de judeus quanto com a morte de palestinos. Porque quanto mais palestinos inocentes morrerem nessa guerra, e se enganam quem pensam que os árabes, os palestinos, os ismaelitas, né, eles são culpados, eles são como nós poderíamos ser se tivéssemos nascido naquele lugar. Muitos deles são inocentes, e quanto mais inocentes morrerem nessa guerra, maior a chance de nações muçulmanas se envolverem no conflito e a gente ter um conflito regional, talvez até mundial, porque sabemos dos interesses, ou pelo menos se vocês têm lido, vocês devem saber que existem desconfianças dos interesses da própria Rússia e do Irã por trás desse conflito. Nós vivemos hoje, meus irmãos, como quem anda. A sensação que eu tenho quando ando na terra hoje, na terra do meu Deus, é que a gente está pisando em ovos. É como se nós estivéssemos andando sobre terreno minado. A gente tem que ter muito cuidado, muito discernimento, muita sabedoria do alto. Porque Satanás ele está tentando infernizar a terra que um dia receberá a cidade de Deus, a Jerusalém celestial, como uma noiva perfeita, ataviada, pronta para o enlace matrimonial. Essas coisas acontecerão quando o nosso Senhor voltar. E parece que cada vez mais está perto. Hoje de manhã eu falei sobre isso. E lendo Mateus 24, eu vi que um dos sinais da volta de Jesus Cristo, aquele que Satanás queria impedir de vir, será o sol escurecerá e a lua deixará de dar o brilho, como ontem a gente viu. Eu estava inclusive no Paiva quando o eclipse aconteceu. Daqui deu para ver bem o eclipse. Provavelmente quando o Senhor voltar, haverá um sinal semelhante nos céus. Podia ter sido ontem. E quando isso acontecer, os reinos que a gente cantou aqui vão se abalar. Porque vão reconhecer que só Jesus é Senhor. Vão reconhecer que só Yahvé é Deus. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como cremos, porque a Bíblia nos revela. Vão reconhecer que toda a malignidade, toda a iniquidade praticada, todo o orgulho que resultou em atos semelhantes àqueles de Amã contra o seu semelhante, foi determinado, ou pelo menos sugestão do inimigo. E produto também da sua falha moral, da sua falha espiritual. Os nossos pecados, meus irmãos, a gente não pode se conformar com eles não, viu? Tem gente que se conforma ao pecado. Paulo ensina o contrário, em Romanos 12, quando ele diz assim, não vos conformeis com o mundo, significa também não se conformem com a ideia de pecar. Porque o mundo jaz no maligno, vocês são herança de Deus, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus, vocês são um reino de sacerdotes. A principal função do sacerdote é apresentar sacrifícios pelos pecados e levar o povo ao conhecimento de Deus. O sacrifício que Deus quer que a gente faça, Paulo diz em Romanos 12, nosso culto racional é apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Por isso Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, 3 coisas. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Em última análise, o que Deus está dizendo por meio de seu Filho é que para ser um filho de Deus, para ser um discípulo de Jesus, essas duas coisas são sinônimas. E só há como ser filho de Deus se você for um discípulo de Jesus. Os demais são criação de Deus.
independentemente de religião, essa não é uma questão religiosa, é uma questão de fé no Filho de Deus. O que o Senhor está nos ensinando sobre isso é que para ser um filho de Deus, a gente precisa tirar a coroa da nossa cabeça e colocar a coroa na cabeça dele, Jesus Cristo. Aquele que Satanás queria impedir que viesse ao mundo. Quando bolou aquele plano e usou o orgulho de um homem que nem era o rei, mas que agia como se tivesse com a coroa. Ora, ele tinha um anel do rei no dedo. Ele tinha um poder delegado para fazer aquilo que Satanás sugeriu no seu coração. Essa é a primeira razão daquele conflito e do conflito atual. A segunda razão é porque pessoas sem conhecimento de Deus e sem temor a Deus se deixaram levar pelas ciladas do inimigo. Simples assim. Como hoje continua a ser. Não é complexo. Aliás, não é complexo entender como é que Satanás e como a fraqueza humana tem produzido desde o primeiro conflito até os atuais. O primeiro conflito foi entre quem? Caim e Abel. Irmãos. Por quê? Qual foi o motivo? Inveja, orgulho, egoísmo. Princípio fundamental do pecado, como eu falei hoje pela manhã. Pensa no pecado, o egoísmo está por trás. A inveja, a ambição egoísta, o orgulho. Dessas coisas o Senhor não se agrada, meus irmãos. O Senhor se agrada de quebrantamento, humildade de espírito. O Senhor se agrada de temor. Temor prático. Não é simplesmente você estar plantando uma igreja como nós estamos, vir para o culto como aqui nós estamos, se envolver no ministério. Essas coisas são boas, mas são instrumentais. Temor prático é você colocar o evangelho como realidade em todas as áreas da sua vida. Para isso é necessário negar a si mesmo. Porque naturalmente a gente não vai fazer essas escolhas. Naturalmente a gente talvez haja como Amã, se vingando dos nossos inimigos. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, que é para fazer assim, mas façam diferente. Por quê? Ele explica, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Vocês têm que ser diferentes de Amã, vocês têm que ser diferentes de Agag, vocês têm que ser diferentes dos fariseus, vocês têm que ser diferentes de Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, vocês têm que ser diferentes também de Barrabás. Vocês têm que ser filhos de Deus, vivendo como filhos de Deus, para que as pessoas, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mas, como eu disse, o plano parecia dar certo, a sorte é lançada. Curioso que acontecesse dessa forma, porque o modo como eles lançaram a sorte é chamado de Pur. Não sei exatamente como é que aconteceu isso, se foi por meio de dados ou de outro instrumento, mas eles escolheram até o tempo, e pelo relato bíblico tinha aproximadamente 12 meses para acontecer. Eles estavam no início do ano, era um ano lunar, não era um ano solar, então a gente não tem como saber qual era o mês em que isso aconteceria, em relação ao calendário gregoriano, que é o que a gente segue. Não dá para saber, porque os calendários são diferentes, o nosso é solar, o deles era lunar. Mas o fato é que eles planejaram que fosse no final do ano que aquilo acontecesse, e a estratégia era colocada em prática, o rei dá o anel, o decreto é publicado, e o versículo 15 de Esther 3 diz que Suzã estava perplexa. Tem coisas, meus irmãos, que causam perplexidade até para as pessoas que não conhecem a Deus. Não precisa ser sionista para perceber a injustiça do que foi praticado naquele ato terrorista que iniciou esse conflito armado. Você imagina, Roberta estava lá há pouco mais de 20 dias, nossa irmã está aqui, ó,
dando glórias a Deus porque havia conseguido vender um imóvel, comprou uma passagem, não pôde ir com a família, foi só, mas estava ali com o coração quebrantado, agradecendo a Deus porque estava visitando a chamada Cidade Santa, mas a Cidade Santa ainda virá do alto, a Nova Jerusalém, que nós esperamos, quando o nosso Senhor voltar. E de repente, Roberta ser levada como escrava sexual do Ramais. Imagina uma coisa como essa. A gente esperando a volta de Roberta e ela não voltar. Muitas famílias hoje estão passando por essa dor. A mesma dor que os primeiros pais sentiram quando Abel foi morto pelo orgulho de um irmão que teve inveja do outro irmão. E falando em irmãos, a razão para esse conflito mais antiga foi a falta de confiança, como eu falei pela manhã, de um homem, Abraão, que recebeu a promessa de um filho que seria o pai de uma nação tão numerosa como as estrelas, como os grãos de areia, e resolveu dar uma mãozinha a Deus, fazendo um filho numa egípcia. Dessa união carnal entre Abraão e Agar, veio Ismael, que não era o filho da promessa. Depois veio Isaque, o filho da promessa. E desde então, que esses dois povos, os ismaelitas e os israelitas, eles se odeiam. A grande questão de Israel, no entanto, presta bem atenção nisso, e tem a ver com a fundação de Israel em 1948, a refundação, é o seu direito de existir. O que nunca foi aceito, nem pelos filisteus, que são os mais antigos, muito menos pelos palestinos de hoje, nem pelos árabes, que têm interesses semelhantes. Por isso que quando Israel foi fundado, nas primeiras 24 horas entrou em guerra contra 5 ou 6 nações. Isso me faz lembrar a luta de Abraão contra 5 reinos, e Abraão entrando depois em Salém, depois Jebus, depois Jerusalém, para oferecer o dízimo como gratidão pelo livramento que Deus deu naquela guerra. O Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o general dos exércitos, é o único todo-poderoso. E verdadeiramente, qualquer pessoa que tenha poder sobre outra pessoa, se tiver temor a Deus, vai perguntar a Deus como exercer esse poder. Porque esse mal exercido pode custar muito caro. Falando em sorte, a sorte não estava para Xerxes, porque ele ia perder a sua mulher. E Yusuf teria perdido Roberta para o Ramais. Xerxes ia perder Hadassa e Esté para ele mesmo. Porque a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada. Então, para cumprir aquela lei, Esté precisaria ser morta. Novamente, ele ia ter que abrir processo seletivo. Era assim que funcionava o harém do rei naquela época. A principal virtude de Esté, meus irmãos, não era a beleza. Era a fé. Infelizmente, Hadassa não aprendeu a conhecer a Deus por meio de seus pais, porque ela perdeu os pais muito jovem. Mas ela é sobrinha de um tio que fez a função de pai, e esse tio conhecia muito bem a esse Deus. E esse tio ensinou como temer a Deus, e isso fez toda a diferença. Porque por a sorte lançada, terminou se transformando em Purim, uma festa que até hoje é celebrada. Você vai procurar, eu procurei na internet e encontrei vários cards, Happy Purim, como Happy Birthday, como Merry Christmas, como uma data que se comemora ainda hoje entre os judeus e que marca o grande livramento. Sobre esse livramento eu vou falar semana que vem, daquele povo, da cilada em que Xerxes colocou ele mesmo.
quando autorizou a morte de um povo sem investigar, sem saber as razões pelas quais aquela sugestão foi feita. Como a gente diz aqui no Nordeste, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Nós devemos ir pela cabeça do nosso Deus. Paulo entendeu muito bem disso quando ele dizia: nós temos a mente de Cristo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, busca o conselho de Deus antes de tomar certas atitudes, certas decisões. O plano não saiu como esperado, porque Deus agiu em favor do seu povo. Hoje pela manhã, pregando sobre o tema Não Temas, eu citei o Salmo 46, que começa dizendo: Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Repita isso para você mesmo, junto comigo. Vamos todos juntos? Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Esse Deus agiu e ele ainda age, como ele fez na vida de seu Borges. A gente teve o privilégio, sem ser combinado, de ouvir um testemunho belíssimo da fé de um homem que abriu mão de coisas maiores e se contentou com as menores porque tinha um propósito com Deus. É esse tipo de fé que Esté teve. Porque ela poderia ter, inclusive, sido morta quando ela revelou a sua origem. Estou dando spoiler já do domingo que vem. Você que está gostando da história, não falta no domingo que vem. Ela abriu mão, ela se despojou, abriu mão, negou a si mesma. Porque ela podia ter perdido não somente a coroa, mas a vida. Quando ela se dispôs a interceder em favor do seu povo. A quem ela intercedeu? A Deus. E esse Deus, pela sua providência, agiu. O Deus que nós cremos, ele não se abstém, meus irmãos. Creia nisso. Toda injustiça ou foi punida ou será punida. Ou foi punida na cruz por aqueles que se arrependem e se convertem, ou será punida por aqueles que não se converterem a Jesus Cristo. Toda injustiça, porque o nosso Deus é justo e ele não deixa o pecado passar em branco. Tanto é que para uns, aqueles que ele sabia que se converteriam a Jesus Cristo, ele providenciou o Filho como sacrifício último, perfeito e definitivo, para que o homem entendesse que Deus ama, que ele instrui, que ele salva e que principalmente ele age apesar das estratégias e da atuação de Satanás e daquilo que homens e mulheres sem discernimento têm feito aqui na terra. Deus age e ele está sempre próximo para ser alcançado por aqueles que o buscam. Paulo diz, verdadeiramente, ele está tão perto que se você saísse de olhos fechados, tateando, se você está disposto a encontrá-lo, você vai encontrá-lo. Na sua circunstância que você está passando, na sua dificuldade, na sua vida, do modo como você se encontra, ainda que se sentindo indigno ou indigna, ainda que não entendendo exatamente daquilo que Deus está falando, se você buscar a Deus, você irá ter o encontro com Ele. Amém? Quer saber como? Jesus explica, eu sou o caminho. Quer saber se isso é verdade? Jesus explica, eu sou a verdade. Quer saber qual é o efeito disso? Jesus disse, eu sou a vida. E aquele que vem a mim, ainda que morra, viverá. Por isso, não tenho maior prazer pela vida de vocês. Negar-se a si mesmo também é, em certas circunstâncias, até mesmo entregar a sua vida. A nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. Nesse conflito que está acontecendo agora, pessoas, pela fé, têm depositado sua confiança em Deus. Irmãos que estavam lá e pelos quais nós oramos, foram lá no Muro das Lamentações louvar a Deus, orar pelo fim daquele conflito, quando o conflito já estava acontecendo. Embora não tivesse chegado em Jerusalém, como ainda não chegou.
mas tem um potencial terrível de chegar. Para finalizar, meus irmãos, esse Deus que age em favor do seu povo, diz a palavra dele, Provérbios 3,34, vamos ler juntos? Ele ri com desprezo dos arrogantes, zombadores, entretanto concede graça aos humildes. Esse Deus, meus irmãos, que concede graça aos humildes, na sua palavra, em Provérbios 29:23, ele diz, vamos ler juntos, o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Esse mesmo Deus que dá honra e glória aos humildes, meus irmãos, na sua palavra ele nos ensina, conforme está em 1 de Pedro 5,5, vamos ler juntos. E todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse mesmo Deus que nos ensina a sermos humildes e tratarmos os nossos semelhantes com humildade, não fazermos como Caim, não fazermos como Esaú quis fazer com Jacó, não fazermos como os ismaelitas têm feito, né, com os israelitas. Esse mesmo Deus, na sua palavra, ele nos ensina em Provérbios 16:18. Vamos ler juntos? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Em outras palavras, meus irmãos, a véspera da queda é a soberba, é o orgulho, é a falta de humildade. Aquilo que Amã e tantos Amãs do tempo presente é o mal que tantos ainda sofrem dele. Até mesmo nós, às vezes, também compartilhamos, né, um pouco de orgulho, de vaidade, destemor, quando a gente se precipita, quando a gente toma decisões sem consultar a Deus. A gente também às vezes tem feito isso. O povo se converteu em Purim. Israel experimentou um grande livramento, que foi uma experiência com Deus. Quando nós confiamos em Deus, Ele pode agir mesmo diante daquelas circunstâncias que a gente mesmo se colocou. Vocês vão perceber semana que vem que o Xerxes, ele quis remediar o mal que ele cometeu. Ele quis evitar a morte de Esther. Mas ele não tinha como. Porque, de acordo com a cultura deles, ele não poderia revogar a lei que ele mesmo assinou. Ainda que não tenha sido ele, ele deu o anel de selar e ele foi usado. Era irrevogável aquele decreto. E ele sofre com isso. Ele percebe o mal que aconteceu e Deus continuará agindo. No tempo certo, o humilde será exaltado e o soberbo punido. São cenas dos próximos capítulos. Mas como aplicação, eu queria deixar para a igreja 3 reflexões, 3 chaves para nós fecharmos a nossa reflexão de hoje. A primeira delas é a ideia de que nossas vidas estão nas mãos de Deus. Amém? Não importa a circunstância da sua vida. Nós não estamos passando, literalmente, pelos mesmos problemas. Às vezes nós temos problemas até semelhantes. Por exemplo, questões financeiras, acredito que seja um desafio para todos nós. Questões espirituais em relação aos filhos, é um desafio de todos os pais. Sempre foi e sempre será. Questões de relacionamento, quem é casado, sempre vai haver desafios para essa relação ficar mais afinada, mais azeitada, mais perfeita, mais agradável, mais recompensante. Todos nós temos questões que são muito parecidas, mas essencialmente não são as mesmas. Mas nossas vidas estão nas mãos de Deus quando e se nós confiamos nele. Em verdade, mesmo que a gente não confie, nossas vidas estão nas mãos de Deus, porque Ele governa tudo que existe pela sua providência. Amã não sabia, mas a vida dele estava nas mãos de Deus.
Nabucodonosor não sabia, mas a vida dele estava nas mãos de Deus. E há um determinado momento que Deus usa de favor com Nabucodonosor porque ele se arrepende. E outros reis, mesmo do povo de Deus, vão experimentar coisa semelhante. Mateus 10, 28. Jesus dá uma palavra que nos fortalece a confiança, até mesmo diante do risco da vida. Olha o que ele diz. E não temais os que matam o corpo. E Jesus está dizendo assim, não tenham medo do Hamás. Não tenham medo de Israel. Não tenham medo no que isso vai resultar. Orem para que o conflito seja resolvido. Mas medo, não temam. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Somente a Deus é que nós devemos temer. Amém? Mardoqueu sabia disso. Por isso quase que ele morre. E não somente ele, todo o povo. Quando ele fica sabendo, como Suzã ficou sabendo do decreto, ele fica perplexo. Suzã ficou perplexa. Até quem não era hebreu ficou perplexo. Como é que pode um povo estar na mesma situação que a gente ser exterminado por nada? Se Mardoqueu não se curvou, que bote ele na forca, mas assim vai matar todo o povo por isso. É como provavelmente Suzã deve ter pensado. Não sabia Suzã, na sua perplexidade, que Deus estava no controle também daquela situação. Deus está no controle de tudo. E é por isso que as nossas vidas estão nas suas mãos. A segunda coisa é que nós não devemos temer os planos malignos, nem de Satanás, nem de qualquer outra pessoa. Existem pessoas que até mesmo nos difamam. E a gente pode ser vítima de uma difamação. Por exemplo, qual o conselho que a Bíblia diz? Não se preocupe com isso, que seja exemplar o vosso procedimento para que pelas suas boas obras eles sejam envergonhados e as pessoas, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deus está vendo tudo, meus irmãos. Até aquilo que a gente não vê sobre a gente mesmo. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. A gente não precisa temer. Tem gente que tem um medo de Satanás. Tem gente que não pode ouvir, diz, olha, eu nunca vi, mas eu já soube de crente que tem tanto medo de Satanás que até negar Jesus diz que negaria, por conta do medo que tem a Satanás. Satanás não é para ser temido, não. Meus irmãos, a gente precisa considerá-lo como inimigo, a gente precisa saber que ele existe, a gente precisa saber qual é a função dele. Jesus explicou isso em João 10:10. Matar, roubar e destruir. E a gente precisa confiar que Jesus, ele veio para ser o antídoto do mal. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. E ele disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É por isso que a gente não deve nem temer a morte. Cristão, que é cristão, não deve ter medo da morte. Eu não estou dizendo que não tem. Mas a gente não deve ter medo da morte. A gente não deve colocar Deus à prova. Jesus não pulou do pináculo do templo para se suicidar. Então a gente não deve colocar Deus à prova, a gente deve ter zelo pela vida, a gente deve evitar lugares perigosos, situações perigosas, a gente deve evitar a embriaguez, a gente deve evitar qualquer tipo de vício, a gente deve ter uma boa alimentação, a gente tem que saber para onde a gente vai, com quem a gente vai andar, como, quando. Tudo isso faz parte do zelo que a gente deve ter como bons mordomos pela nossa vida. Agora, medo da morte. Paulo disse, agora, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Ele não era um suicida, um kamikaze não, viu? E nem era desses suicidas aí, homens bombas que tenham sido usados nesse tipo de conflito que está acontecendo hoje. Provérbio 16:1 diz, o coração do homem pode fazer planos, meus irmãos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Apesar dos planos malignos de Satanás e dos homens, a resposta final sempre é de Deus. Amém? A palavra de Deus é a palavra final sobre todo e qualquer assunto.
Repita isso em silêncio para você mesmo. Para você mesmo. Não devemos temer planos malignos de ninguém. Nosso temor é só ao Senhor. E finalmente, meus queridos, nossa confiança deve estar no nosso Deus. No Salmo 46, que nós usamos como mensagem hoje pela manhã, você pode, se não assistiu, entrar lá no site da na página da Emanuel lá no YouTube, e você vai ter a oportunidade de assistir a mensagem, que foi baseada no Salmo 46. Eu tirei só um versículo para fazer uma conexão, quando ele diz assim, no verso 7, vou pedir para vocês falarem comigo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nossa confiança nisso, meus irmãos. Veja que o Deus Todo-Poderoso foi revelado pelo salmista para nós como o Deus de Jacó. Quem era Jacó? Enganador, pecador, como nós. Porém, Deus olha para pecadores humildes, que se arrependem, que se humilham diante da potente mão dele e que resolvem confiar nele as suas vidas, entender que suas vidas estão nas mãos dele e seguir a palavra dele. Se a palavra de Deus tivesse sido seguida desde o princípio, tudo isso seria diferente. Se a palavra de Deus tivesse sido seguida agora, recentemente, esse conflito armado não existiria. Nenhuma outra guerra existiria. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 12, 19, tanto quanto possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. E esse é o último conselho prático da reflexão de hoje, que tem como objetivo fortalecer a sua confiança em Deus, em toda e qualquer circunstância. Satanás é um derrotado. Ele é um vencido. Mas que isso seja realidade na sua vida também, que você tome posse disso, da sua condição de filho de Deus, que você tenha consideração pela palavra de Deus, que você aprenda a orar. Esther vai nos ensinar a orar, a jejuar. Tem cristão que pensa que jejum é coisa ultrapassada. Não é não. Jesus jejuou. Jesus orou. E nós precisamos também, quando passamos por certas situações, jejuar, orar, para aprender a ouvir a Deus. E é ouvindo a Deus que a gente vai entender seus propósitos, a sua palavra, e a gente vai ter experiências com Ele. Apesar dos amães e apesar de Satanás, e eu não quero mais nem falar nesse último, porque esse é o lugar de nós falarmos de Jesus, o nosso Senhor. Que Deus os abençoe. Eu quero convidar você nesse momento a fechar seus olhos. Eu quero pedir ao nosso grupo que esteja ministrando, enquanto você tem uma oportunidade de, nesses últimos minutos, de refletir um pouco mais sobre como se encontra a sua confiança em Deus. Que Deus abençoe a sua igreja, que a sua confiança hoje seja renovada, que você não vá para casa do mesmo modo como você entrou, que você não acredite em nenhuma impossibilidade, que você, quando for orar, nem mesmo ore dizendo que o Senhor possa, porque Jó nos ensinou, bem sei que tudo pode, se nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que você tenha a humildade de se submeter à vontade de Deus, como Jesus nos ensinou, dizendo: Senhor, essa é a minha causa, essa é a minha condição, mas seja feita a tua vontade. Em ti eu confio. Que a sua confiança seja no nosso Senhor, que a Ele você tema e a ninguém mais. E que você possa hoje renovar a sua confiança, até mesmo analisar, pode ser que você nunca tenha entregue a sua vida a Jesus Cristo, e você precisa saber se esse é o seu caso, que essa história da qual nós falamos é para que a salvação também lhe alcance, você fazendo sua entrega no lugar onde você se encontra, do seu coração para o coração de Deus, dizendo: eu quero ser teu filho, tua filha,
Eu quero seguir a Jesus Cristo. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por esse culto. Hoje ele está terminando um pouquinho mais tarde. Mas eu creio que o tempo foi bem aproveitado. Eu creio, Senhor, que o Senhor falou aos nossos corações. Eu creio verdadeiramente que nenhum de nós vai voltar daqui hoje, Deus, sem ter tido a oportunidade de refletir sobre aquilo que tem sido, Senhor, continuamente a estratégia de Satanás, seus métodos, como as pessoas se deixam usar por ele. Senhor, nós queremos, Deus, ser luz nesse mundo de trevas. Nós queremos, meu Deus, ser instrumentos teus, como Mardoqueu, como Hadassah, Esther. Nós queremos, meu Deus, fazer a diferença na nossa geração. Os conflitos hoje não são iguais. Não estamos sendo governados pela peste, mas parece, Deus, que as quedas acontecem pelas mesmas razões. E nós hoje somos o teu povo, o Israel espiritual do Senhor. Nós te damos graças por isso, porque a fé em Jesus tornou isso possível, porque Ele mesmo nos ensinou sobre a tua salvação e como obtê-la. Que aquelas pessoas que chegaram aqui sem ter jamais declarado a sua confiança em Jesus como Senhor das suas vidas possam fazer isso hoje, para que haja festa nos céus. Purim é como um símbolo. A festa comemorativa daquele grande livramento é como um símbolo da festa que há nos céus, quando o ser humano teme ao Senhor e busca seguir os seus passos aqui na terra, guiados pelo teu Santo Espírito e pela tua palavra, como servo, como filho, como a filha. Queremos que isso seja a realidade das nossas vidas e que isso fortaleça a nossa confiança no Senhor, em nome de Jesus. Amém.